Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre letramento em saúde mental. E para falar sobre isso, estamos com a Juliana Rodrigues da Silva. Ela é enfermeira e acabou de obter seu mestrado em cuidados clínicos pela Universidade Estadual do Ceará. Além disso, ela é especialista em saúde mental e também em vigilância epidemiológica e em auditoria. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem, professora. Obrigada. Você não Obrigada. imagina, Juliana, há quanto tempo que nós estamos esperando que alguém venha falar um pouquinho aqui para nós sobre saúde mental. Nós estamos procurando convidados faz tempo e a gente não tem encontrado alguém que pudesse falar nesse assunto, e é uma demanda que a gente já teve de alguns integrantes da rede brasileira que falaram que gostariam de ouvir um pouco sobre esse assunto. Então, eu estou feliz porque vamos poder conversar um pouquinho com você sobre isso hoje, não é não? Sim, o que precisar, estou aqui. Maravilha, maravilha. Então, eu vou começar perguntando para você, Juliana, e aí é importante, porque nem todos os nossos ouvintes já transitaram por essa área, o que é letramento em saúde mental? O letramento em saúde mental, ele foi inicialmente definido em 1997 por Jorme e os colaboradores, e eles definiram que o letramento em saúde mental, ele diz a respeito aos conhecimentos e atitudes ligados à saúde mental que irão contribuir para o reconhecimento, gestão e prevenção das alterações da mente, né? Essa definição, ela foi, ao passar dos anos, reformulada e complementada, pois uma das críticas de alguns autores foi porque essa definição do Jorme foi baseada muito centrada muito no aspecto doença, né? E aí, por conta disso, teve algumas reformulações e alguns estudos aperfeiçoaram. Então, em 2015, autores como Kutcher, Bragnall e Way introduziram uma definição mais ampla, incluindo o conhecimento para manter e melhorar uma boa saúde mental, transtornos mentais e tratamento, além da diminuição do estigma sobre os transtornos mentais e eficácia à procura de ajuda, com definições complementando a definição inicial do conceito de Jorme, do letramento de saúde mental. Uhum, entendi. Entendi. Tirou, então, da linha de. Bom, se você está falando em saúde mental, realmente não podia ser centrado só na doença, não, né? Isso. Até uma incoerência com o nome, né? Sim. Juliana, eu vou lhe pedir um favor, se você puder, né? Lógico. Você citou aí dois autores que, pelo que eu estou percebendo, são autores importantes aí no conhecimento do que é letramento em saúde mental. Se você puder passar as referências para mim depois, eu Sim. coloco na descrição do episódio, e aí quem quiser ler um pouco mais, aprofundar, fica com acesso à referência, né, não? Sim, sim, com certeza. Passo sim. Então tá ótimo. E, Juliana, me diz aí qual é a origem. Porque, pelo que você falou aí do conceito, é uma coisa nova, né? 97 para cá Sim, não é uma sim. coisa velha, né? É uma coisa nova. Uhum. E qual é a origem do letramento em saúde mental? Como eu disse, né, anteriormente, Jorme foi o precursor, né, de iniciar estudos nessa temática do letramento em saúde mental. Então, os autores, né, em 1997, eles realizaram um estudo na Austrália com em torno de 2.031 participantes, na população geral, né, populações urbanas e rurais. E aí o objetivo desse trabalho foi buscar a compreensão sobre saúde mental com a população e como é que eles reconheciam, né, a possibilidade de ajuda mútua, onde eles poderiam, se eles conheciam onde eles poderiam buscar os recursos, né, oferecidos nos serviços de saúde, nos serviços de saúde. E a forma com que Jorme e os colaboradores fizeram, né, esse estudo para poder digamos assim, entender e medir o letramento em saúde mental foi por meio de vinhetes, né? O que é esses vinhetes? São
descreviam situações hipotéticas, né, com pacientes portadores de transtornos mentais, e a partir disso ele criou um instrumento, né, de entrevista com 7 componentes. Quais foram esses 7 componentes que eles trabalharam nesse estudo, né? Então, foram a capacidade de reconhecer distúrbios específicos, os tratamentos possíveis, né, existentes na época em relação ao tratamento para os pacientes com transtornos mentais, conhecimentos e crenças associados ao estigma e à discriminação, identificação se a população conhecia os fatores de risco, as causas dos diversos transtornos, entendimento também dessa população, se ela sabia onde buscar as informações e ajuda profissional em saúde mental. Então, a partir disso, né, foi elaborado o conceito inicial, como dito anteriormente, e esse estudo inicial na temática. E a partir desse primeiro estudo, esse precursor, né, esse estudo com os vinhetes, né, em relação ao estudo sobre letramento e saúde mental, é que a gente tem outros estudos complementares ao longo dos anos. Tô entendendo, tô entendendo. Eu estava aqui imaginando, você falou 97, e eu pensei que o grupo de Parker e colaboradores falaram em letramento em saúde nessa época, 95. Então, a gente pode. E assim, quando eu escuto falar em letramento em saúde oral ou bucal, quando eu escuto falar em letramento nutricional, mesmo letramento ambiental, tudo foi mais recente. Então, me parece, eu nunca fiz um levantamento sobre isso, Juliana. Provavelmente, não sei se você fez, mas acho que não. Mas, assim, provavelmente, dentre os subcampos do letramento em saúde, talvez esse seja o que mais acompanhou de perto o surgimento vamos dizer, do campo-mãe, não é não? Sim. Né? Muito interessante isso, muito interessante. Bom, e qual é a importância, na sua opinião, desse letramento em saúde mental para a saúde pública, Juliana? Eu acredito que um dos principais pontos, né, do letramento em saúde mental é a relevância para as boas práticas de saúde mental, porque o nível de letramento ele vai influenciar nas perspectivas das estratégias de qualidade e oportunidade de melhoria da saúde, né? Então, à medida que esses pacientes, que a população tenham conhecimento sobre o letramento em saúde mental, tenham um bom letramento em saúde mental, a gente vai ter um estímulo maior na procura de ajuda. Também a gente vai ter um aumento na habilidade do autogerenciamento do cuidado. Eu acredito que o letramento em saúde mental inadequado, ele pode ser configurado como problema de saúde pública, porque quando ele de certa forma, assim, infelizmente a gente ainda não tem estudos que trabalhem, desenvolvam tão bem o letramento em saúde mental, mas a gente pode perceber que pessoas que têm um letramento em saúde mental inadequado vai impactar negativamente no desfecho clínico desses pacientes, né? Desses pacientes, da população também que porventura tenha, não conhece, e a partir do momento que consiga identificar, né, alguns aspectos que precisa para buscar ajuda, a gente teria assim, um impacto muito maior na saúde pública, né? Principalmente essa questão da busca do autocuidado, né? Tanto de si, também a busca do cuidado também de quem está ali, né, junto com os pacientes, com pessoas que fazem o tratamento, né? Então, assim, para mim, o principal ponto seria realmente o impacto nas boas práticas em saúde mental. É um desafio, né? Porque Sim. já vem mudando bastante nos últimos anos, independente de letramento, a questão da discussão das boas práticas em saúde mental, né? Que a gente tem, eu não sou dessa área, não leio muito nessa área, mas a gente escuta falar e vê nos textos como havia uma discriminação, né, um preconceito, né, no tratamento das pessoas e como elas eram pouco respeitadas, não é? Quando elas Sim. desenvolviam algum tipo de transtorno, né? Então essas boas práticas elas têm que casar com o letramento em saúde mental mesmo, né, Juliana? Porque se você tem as boas práticas, mas as pessoas não conseguem se empoderar para isso, não adianta nada, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente.
Bom, chegando perto do seu estudo agora, né? Tem instrumentos que avaliem esse letramento em saúde mental? Sim, existem instrumentos validados, né, que avaliam o letramento de saúde mental na literatura. Embora ainda, como, né, dito anteriormente, a gente tenha uma limitação de estudos nessa área, a gente tem instrumentos, né, escalas e questionários de avaliação do letramento e saúde mental. Inclusive, foi criado um instrumento em 2015, que é a escala Mental Health Literacy Scale, né? Foi criado por O'Connor e Case em 2015, e foi o primeiro instrumento a avaliar os níveis de instrução em saúde mental baseado em escala. Até então, quando o Jormin iniciou a temática, o método que ele utilizou não foi um método de validade psicométrica, né? Como dito, ele usou uma metodologia por meio de entrevistas, por meio de vinhetas, né? Que isso eram histórias criadas, hipotéticas, criadas com pacientes, né? Em relação à temática focado mais nos transtornos mentais e na identificação desses transtornos por parte da população, mas até então não havia uma forma de medir, de mensurar esse conhecimento, digamos assim, em relação ao letramento de saúde mental. E aí, O'Connor e Casey, baseado nesse estudo inicial por Jorm, eles criaram o primeiro instrumento, né, de mensuração a nível de escala, que apresentou bons níveis de validação psicométrica, incluindo o alfa deles foi de 0,873, ou seja, apresentou uma boa confiabilidade, né, do estudo. E a partir desse estudo deles foram desenvolvidos outros instrumentos também, que a gente pode citar a escala de avaliação positiva em letramento e saúde mental em adultos, que foi criado em 2023 por Chave e colaboradores em Portugal. Temos também um questionário de letramento de saúde mental, também criado em 2018 em Portugal. E a gente também tem instrumentos focado, por exemplo, no público universitários, também para avaliar o letramento de saúde mental nos universitários. E outros instrumentos também de avaliação do letramento em saúde mental, incluindo a gente também tem escalas também aplicadas em adolescentes, né? Então, assim, a tendência é que se tenha, a gente espera, né, que se tenha mais estudos focados no letramento de saúde mental. É de extrema importância. A gente vê que cada vez mais a gente tem populações adoecendo, né, apresentando algum tipo de transtorno mental, parentes, vamos, digamos assim, a gente tem, é um familiar, é você, assim, e quando a partir do momento que a gente entende a importância do letramento de saúde mental, a gente pode criar, né, metodologias, estratégias para poder a gente estar trabalhando da melhor forma possível, da melhor forma, assim, mais humanizada possível, que a gente vê que ainda assim, a saúde mental, os transtornos, né, mentais ainda são muito temas assim muito assim difíceis de trabalhar com a população, porque a gente vê muita questão do estigma enraizado, né? Então é isso, assim. Em relação aos instrumentos, existem outros além dos quais eu citei, tá? E um outro detalhe que assim, em relação à forma de medir esses instrumentos, geralmente todos esses que eu citei apresentaram também um critério de confiabilidade excelente, tá? E como é que eles são avaliados? A maioria se avaliam por escalas de múltipla escolha com a frequência Likert. Tá? Então, a maioria desses instrumentos eles seguem um padrão de linha de medição similar. Alguns temas, domínios, vão variar entre cada instrumento, né? Por exemplo, a gente também tem um instrumento de letramento de saúde mental para profissionais da educação, tá? Então, a gente também está vendo essa extensão maior. E assim, mas a forma de medição de todos os instrumentos são muito similares, né? O que vai diferenciar mais é mais a questão do ponto de domínios que eles vão abordar, né? O que eles vão abordar mais? Questões de transtorno, do conhecimento, dos fatores de risco. Então, todos vão seguir uma linha similar ao do Jorm. Se você for para perceber os componentes, todos são muito similares. Mas a forma metodológica de abordagem é totalmente diferente. Uhum.
Nossa, eu não sabia que tinha tantos, não. Pensei que fosse bem pouquinho. Eu perguntei para você, esperando que você fosse dizer, tem um ou dois. Então, e De... pelo visto, a coisa está crescendo, né? Que você falou que tem um aí Sim, de 2023, né? sim, sim, sim. Inclusive, desses instrumentos, o que a gente vê mais trabalhado é a Mental Health Literacy Scale, criada por O'Connor e Casey. Você observa na literatura que existem muitas adaptações desse instrumento em vários países. Inclusive, tem uma adaptação que está em processo de publicação, né, aqui para o contexto cultural brasileiro. E a tendência, assim, né, a tendência é que a gente consiga e se espera a trabalhar mais essa temática, a desenvolver mais essa temática em diferentes públicos, que é o que a gente espera alcançar, né? Sim, muito interessante. Muito interessante. E Juliana, bom, sua dissertação de mestrado foi exatamente com essa MHLS aí que você disse, né? Sim, sim. E você trabalhou na validação dela, né? Isso, trabalhei na validação. Me diz aí, você escolheu, nem estava aqui prevendo perguntar isso para você, mas resolvi perguntar. Uhum. Você escolheu porque é a mais antiga, porque a confiabilidade é maior, ou porque você achou ela simpática? Você teve algum motivo específico para escolher ela? Eu me interessei por ela, assim, um dos principais pontos foi essa questão da escala ser a precursora, digamos assim, em relação a avaliar os níveis de letramento e saúde mental a nível de escala. E eu via que muitos estudos abordavam, né, fizeram as suas adaptações, as suas validações do instrumento, e aí, a partir disso, eu pensei, poxa, a gente não tem ainda a adaptação e validação dela para o contexto cultural brasileiro. Então, a partir disso, eu pensei em trabalhá-la, né? Então, meu interesse surgiu a partir disso, por ela ser a precursora, digamos assim, de um instrumento, né? Assim, psicométrico, e de escala, assim, que foi o primeiro, né? Então, decidi trabalhar com ele. E você vê que interessante, eu estou aqui agora na avaliação cronológica, você vê que aparece uma definição de letramento em saúde mental em 1997 e você vai ter uma escala para mensurar isso em 2015 só, né? Sim. Uhum. Demorou, hein? Bastante. Demorou. E me diz uma coisa, Juliana, já que você trabalhou com a validação dela, né? Conta Uhum. tudo sobre ela para a gente, conta. Pronto. A MHLS ela é um instrumento do tipo escala, né, como já dito anteriormente, que apresenta uma frequência do tipo Likert e questões de múltipla escolha, né? A escala ela vai apresentar ao final um score mínimo de 35 pontos e ao máximo 160 pontos com respostas numeradas, né? Como eu já disse, de múltipla escolha, que vão variar de 4 a 5 itens por questão, vai depender dos domínios, tá? E Uhum. aí ela é dividida por habilidades. Quais são essas habilidades? As habilidades que ela compõe é a capacidade de reconhecer transtorno, conhecimento de onde buscar as informações, conhecimento dos fatores de risco e causa, do autotratamento, ajuda profissional disponível e também atitudes de reconhecimento e comportamento na procura, né, na busca da procura de ajuda. Esses são os componentes que ela apresenta, tá? Como eu já disse antes, ela é uma ferramenta que mostrou-se não só no instrumento original por O'Connor e Casey, uma confiabilidade muito boa, né? Excelente. As adaptações realizadas em alguns países como França, Portugal, Irã, Turquia, também apresentaram critérios de confiabilidade excelentes. Cada país teve algumas modificações, né? Não mantiveram totalmente todos os itens da escala, contudo, tiveram boas confiabilidades, né? Todas bem justificadas. Uhum. E ela tem muitas perguntas? Quantas perguntas ela tem? Ou não é em forma de pergunta? Sim, é em forma de pergunta. A escala ela apresenta 35 itens,
como dito, né, avaliado nesses componentes, como eu disse anteriormente, né? Cada item vai ser avaliado em um conjunto de 4 a 5 itens, a depender dos domínios que ele apresenta. Aí, ao final, vai ser um total do mínimo de 35 pontos ou 160 pontos. Certo. Como é, porque nós temos instrumentos do letramento em saúde, assim, no geral, que alguns deles classificam baixo, médio e bom letramento, ou então letramento inadequado, suficiente ou insuficiente. Tem várias nomenclaturas aí para o geral. Nessa escala aí, ele também faz estratificação? Não, ele não faz estratificação em relação ao nível de letramento depois que você faz a pontuação do score. O que ele detalha mesmo é só essa questão do mínimo de 35 a 160 pontos, e ele divide entre esses 6 domínios, né, o que são os componentes, mas ele não faz a estratificação explícita se a depender do quantitativo de score. Por exemplo, se a pessoa fez um total de 120 pontos, ele não tem uma classificação para esses 120 pontos. A gente só tem um score bruto do quantitativo do que a gente fez a medição, né? Que a pessoa respondeu na escala. Mas não tem essa estratificação de médio, moderado ou bom nível, né? Interessante, porque ele é antigo, os instrumentos antigos, eles classificavam, né? E agora os mais recentes do letramento em saúde no global, né? Os mais recentes não estão classificando, eles estão mais assim dizendo que você tem, claro, uma pontuação, a maior parte deles, uma pontuação mais baixa significa uma situação pior de letramento, e uma pontuação mais alta significa que o indivíduo se desenrola mais em relação ao letramento. Mas, assim, os instrumentos mais recentes pararam de trazer, quer dizer, não todos, alguns ainda trazem classificação, mas alguns deles pararam de trazer. Esse daí é antigo e também não traz, né? Sim, não traz. Infelizmente, não. Eu falo assim, infelizmente, porque seria uma forma de entender-se melhor, né? Do que só fazer a pontuação do score e dizer que aquele indivíduo teve uma pontuação mais baixa e limitando, vamos dizer assim, ou limítrofe, digamos assim. Mas eu acredito que seria importante se tivesse uma nomenclatura para mensurar os scores, né? A gente fazer essa medição em relação a até que certo ponto a gente teríamos, né, um letramento, digamos assim, limítrofe ou excelente ou mais baixo, seria interessante. Isso. Tá aí, ó, para você fazer o seu próximo estudo. Sim. Arruma essa escala aí e classifica Com os pontos de certeza. corte, descobre os pontos de corte para ela, né? Com certeza. E no caso dela, a pontuação mais baixa significa que ele está pior, porque na maior parte dos instrumentos de letramento em saúde geral, quando a pontuação é baixa, significa que o indivíduo está cheio de problema. E quando a pontuação é mais alta, ele tem mais facilidades para o letramento. No caso dessa, pontuação alta é bom ou pontuação alta é ruim? A pontuação alta é excelente. Quanto maior, mais perto a gente tem da pontuação máxima, que é 160 pontos, melhor é o nível de letramento. Assim como o inverso também segue essa mesma linha. Quanto menor a pontuação, mais próxima dos 35 pontos, que é a pontuação mínima, menor é o nível de letramento do indivíduo. Certo, certo. Daí também se torna uma escala, você trabalhando essa escala como variável contínua, né? Sim. Variando de 35 a 160, dá para fazer análises com outras características sociodemográficas, culturais, que daí é só trabalhar com a variável como contínua, já que ela não é estratificada, exatamente. né? E a partir disso a gente fala... pode também trabalhar uma possível estratificação, né? Sim, eu tenho trabalhado, eu trabalho com aquele instrumento HLQ, que é o Health Literacy Questionnaire, e aí ele também não tem, né? Ele diz que facilidades para o letramento com a pontuação mais alta e fragilidades com a pontuação mais baixa. Mas eu já fiz estudos de grupos populacionais nossos aqui, onde a gente estabelece arbitrariamente
ele tem, em cada questão, tem uma parte que ele pode atingir um máximo de 4 pontos, e na segunda parte, o questionário, ele atinge um máximo de 5 pontos. Então, aí a gente arbitrariamente colocou, bom, quem tiver acima dos 50%, quer dizer, tiver conseguido mais de 2 pontos na parte que tem o máximo de 4, e na que tem máximo de 5 conseguir mais de 2,5, significa que ele está melhor do que os outros. A gente, pelo menos, tem feito assim. Não é uma coisa respaldada pelos autores, mas a gente faz como uma estratégia para comentar algumas limitações que a gente enxerga, né? É um jeito, né, de trabalhar. Sim, sim. É. Mas você já mostrou que você tem uma demanda de querer estratificar essa escala. Estou louca que você continue seus estudos com ela, viu? Obrigada, vai dar Para certo. ajudar a gente com para ajudar a gente com isso, exatamente. Que aí vai ter que encontrar também uma estratificação que seja de alta Sim, confiabilidade, né? sim. E me diz uma coisa, Juliana, você falou que são 35 questões. É demorado para preencher ou a pessoa preenche rapidinho, hein? Assim, eu assim, pelo que o estudo que eu fiz, né, na dissertação, a maioria não teve dificuldade em relação ao preenchimento. Inclusive, o tempo médio de preenchimento foi em torno, se eu não me engano, de 7 minutos para preencher o instrumento de 35 questões. Assim, os participantes também não revelaram assim, dificuldade em relação ao entendimento das perguntas. Mas, no geral, assim, eu acredito que pela devolutiva do teste piloto que foi feito, não tiveram assim dificuldades assim de nenhuma, nem no preenchimento, nem no entendimento da escala. Ah, legal. 7 minutos me parece bem tolerável. Ninguém vai ficar assim saturado e querendo parar no meio, né? Porque nós temos um instrumento de letramento nutricional, Juliana, que eu gosto muito dele. E ele é um instrumento longo, tem mais de 50 questões, e uma delas é sobre composição de alimentos. Eu tenho até uma aluna do mestrado que está trabalhando com ele agora. E aí, o paciente quer parar no meio. Porque tem uma hora que chega lá que começa a demandar muito por ele, em termos de compreensão, e aí alguns usam isso como um desafio para tentar ver se acerta, né? Ou se pelo menos preenche, né? Nem se acerta, se preenche. Mas, assim, outros ficam assim, não sei resolver esse negócio, não. Ficam logo saturados e querem jogar fora o papel. Então, a minha mestranda estava reclamando outro dia que os pacientes estavam se queixando do tamanho do instrumento. Então, o instrumento aí que a pessoa faça em 7, nem que seja 10 minutos, vai, tá bem, assim, dá bem para você contar com a cooperação deles, sem eles ficarem cansados, né? Sim. Ou responderem qualquer coisa só para se livrar, né? Sim, sim. Evitar, assim, o mínimo de vieses possíveis, né? Isso, muito legal, muito legal. Poxa, Juliana, gostei demais aí de saber dessa escala. Estou aqui fazendo minhas analogias com letramento em saúde geral e nutricional, mas eu estou bem interessada nela. Eu vou ler com calma. Se você puder também mandar para nós, eu sei que você não pode mandar a versão que você validou, porque você está submetendo a publicação, né? Isso. Se você puder mandar pelo menos o original para a gente conhecer. Sim, sim. Né? Envio sim. Pronto, porque daí a gente coloca aqui a referência para os ouvintes, né? E aí eles podem consultar, principalmente tem muita gente, você é enfermeira, né? Sim. Tem muita gente da tua área que trabalha com saúde mental, né? Aliás, eu acho que é o profissional de saúde que mais trabalha com saúde mental, né? Sim. Então, eu acho que é legal porque a pessoa vai poder ler um pouquinho mais sobre isso, né? Sim, com certeza. Nas diferentes situações, né? Que a gente está trabalhando em qualquer área, a gente trabalha saúde mental. Exatamente. E assim, né? Eu que sou mais da geração velha, né? A gente tem muito problema de preconceito dos próprios pacientes, né? Você às vezes chega para uma pessoa e fala, olha, eu acho que você devia consultar. Se você pegar uma pessoa idosa e você falar para ela, eu acho que você devia consultar um psicólogo, um psiquiatra para melhorar determinada relação que essa pessoa tem com algum segmento da vida dela. Tem gente que olha para a gente e só falta bater na gente, porque diz, tá me achando louca, tá achando que eu sou doida? Então, quer dizer, tem muita gente que tem ainda essa visão, né? O pessoal mais antigo, principalmente. Penso eu que é a turma mais antiga, né?
Porque hoje em dia eu acho que os mais jovens já perceberam que tem hora que você precisa realmente de um apoio, né? Mas um apoio psicológico, né? Mas assim, é mesmo um apoio mesmo de vivência de dia a dia, né? Mas o indivíduo mais idoso, ele tem um preconceito, não tem? Você nota isso na tua prática, esse Sim, preconceito? sim, sim, noto sim. Eu atualmente atuo na atenção primária e a gente vê isso assim com bastante frequência. Não nos mais, assim, tanto nos mais velhos quanto nos mais novos, mas principalmente ainda na população um pouco mais velha, a gente tem essa questão do estigma mais ainda muito enraizado, né, digamos assim. Então, às vezes, até mesmo para a questão do próprio autogerenciamento, é difícil de compreensão para eles. Então, quando a gente vai, a gente tenta trabalhar a necessidade de terapia com esses pacientes, são ainda muito rígidos, vão muito para a questão medicamentosa, sem entender o próprio, como posso, digamos assim, dizer, o próprio transtorno em si que aquele paciente tenha, é difícil de compreensão para eles, porque eles não entendem. Por mais que a gente diga a necessidade de compreensão, a gente fala da necessidade que saúde mental não necessariamente você, um exemplo, fui diagnosticado com depressão, fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada. Agora eu sou um paciente será que eu sou doido? Já chegou um idoso de dizer para mim, doutora, a senhora acha que eu sou perturbado? Porque eu tenho isso e aquilo. Eu estou tendo que tomar isso e aquilo outro. E você vê que esse próprio preconceito que parte de si, se não bem trabalhado, dificulta no próprio tratamento desse paciente. O paciente, às vezes, desiste de fazer o tratamento, de continuar o tratamento, por essa questão do preconceito, às vezes da própria família, né? Então, é muito importante também trabalhar isso. Por isso, eu sempre friso nisso, da importância do letramento de saúde mental nas diferentes populações. Porque isso a gente pode, à medida que a gente identifica, por exemplo, esse paciente não tem um bom letramento, não identifica bem a questão do próprio autogerenciamento dele, a gente trabalha estratégias diferentes para cada paciente. Como é que a gente pode trabalhar isso? Por exemplo, na atenção primária, a gente encontra todo o perfil de paciente. Então, a saúde mental, como eu disse, ela engloba todas as áreas. Então, por mais que você não identifique, por exemplo, aquele paciente não tem um transtorno, mas a partir do momento que ele conhece, ele entende sobre, ele pode não só ser uma ponte, né, uma ponte de apoio para identificar, como também para trabalhar em si, né, várias questões. Inclusive, um dos pontos também da escala é isso, de trabalhar, por exemplo, o que é que você entende, né, por exemplo, a escala da MHLS, ela te dá alguns itens que ele identifica isso, por exemplo, se você gostaria de ter você trabalharia no mesmo ambiente com uma pessoa com transtorno mental? Então, isso são um dos itens, né? Alguns itens, eles trabalham essa questão também. Trabalha a questão também do estigma desse indivíduo, né? Então, por isso que eu acho, assim, a importância do letramento de saúde mental, a identificação, entender o letramento de saúde mental, para mim, assim, é de extrema importância, principalmente para o cuidado em saúde em si. É, bem interessante. E é isso aí mesmo, pelo que você disse, essa escala pode dar uma boa ajuda, como você disse, maximizar a qualidade do cuidado, né? Sim. Direciona para onde você precisa direcionar, né? Muito legal isso aí. Olha, gostei demais, Juliana. Você tem alguma coisa ainda para você que você gostaria de falar, além do que a gente conversou até agora? Mas, assim, para agradecer, né, pelo convite e o que precisar, assim, qualquer esclarecimento e eu puder ajudar, eu estou disponível. Maravilha, Juliana, porque os nossos ouvintes, às vezes, eles esquecem, mas nós temos a funcionalidade do Spotify que permite que eles façam perguntas e comentários. Então, já que você está tão gentilmente se colocando à disposição, vocês podem entrar em contato via Spotify conosco, e quem quiser que a gente seja a ponte entre vocês e a Juliana, a gente pode servir de ponte.
porque eu acho bem interessante esse trabalho dela e é um trabalho realmente que a gente até agora, nós estamos no 4º ano dos episódios da Rebraus. No último episódio nosso agora, nós comemoramos o 100º episódio e a gente não falou sobre isso aqui ainda, então é bem interessante mesmo para o nosso grupo de ouvintes. Então, Juliana, muitíssimo obrigada. Eu sei que você tem um serviço exaustivo de muitas horas por dia. Eu sei que é difícil você liberar tempo. Então, muitíssimo obrigada por você ter trazido esse conteúdo tão importante aqui para o nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, professora. Maravilha. E aí a gente agradece também para os nossos queridos e queridas ouvintes que estão sempre firmes e fortes nos ouvindo aqui e também nos prestigiando com o aumento das baixadas de episódios, que a gente fica muito feliz. Então, a gente aguarda todo mundo para o próximo episódio. Até lá. Tchau, Juliana. Tchau, Obrigadão. tchau. Obrigada.